O salão do Hotel 5 Estrelas brilhava sob os lustres de cristal importados da República Tcheca, enquanto os convidados da degustação exclusiva de vinhos circulavam entre as mesas ornamentadas com garrafas que custavam mais do que muitos carros de luxo. Helena Santos ajustou discretamente o blazer preto emprestado da amiga Carla e respirou fundo, tentando acalmar os nervos que insistiam em fazê-la questionar sua presença naquele ambiente. O perfume de rosas francesas dos arranjos florais se misturava ao aroma complexo dos vinhos abertos, criando uma atmosfera quase etérea de sofisticação. Não deveria estar ali. Sua presença era resultado de um mal-entendido com os convites que sua amiga havia conseguido através de um cliente do escritório de advocacia onde trabalhava. Carla havia insistido que seria uma experiência cultural enriquecedora, mas agora, observando os convidados em seus trajes de grife e ouvindo conversas sobre investimentos milionários e viagens para vinícolas europeias, Helena sentia-se como uma impostora. O vestido azul marinho que usava era bonito, mas claramente não tinha a mesma qualidade dos tecidos que via ao seu redor. Seus sapatos, embora polidos e bem cuidados, não tinham a marca italiana que parecia ser o padrão entre as outras mulheres presentes. Ainda assim, havia algo em sua postura, na forma como segurava a taça com elegância natural, que a fazia pertencer ao ambiente de uma maneira que transcendia as questões materiais. Fascinating collection, isn't it? A voz grave e levemente arrastada soou às suas costas, com um sotaque que denotava anos de educação internacional. Helena se virou para encontrar um homem alto, provavelmente nos seus 50 e poucos anos, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e gel importado, usando um terno que ela imediatamente reconheceu como sendo de um alfaiate italiano renomado. Provavelmente custava mais do que seu salário de professora de 6 meses inteiros. O homem tinha o tipo de presença que comandava a atenção sem esforço. Seus olhos azuis eram penetrantes, avaliando-a com a frieza calculista de alguém que estava acostumado a classificar pessoas por sua conta bancária, conexões sociais e utilidade potencial. O sorriso que oferecia era tecnicamente polido, mas havia uma camada de condescendência que Helena percebeu imediatamente. Sim, é realmente impressionante. Helena respondeu em inglês fluente, mantendo a compostura, apesar do nervosismo crescente que sentia na presença daquele homem obviamente poderoso. Ricardo Montessori. Ele se apresentou, estendendo uma mão perfeitamente manicurada, adornada com um relógio Patek Philippe, que Helena reconheceu de uma revista de luxo. Sou o anfitrião desta pequena reunião de apreciadores. Helena conhecia muito bem o nome. Ricardo Montessori não era apenas um dos homens mais ricos do país. Ele era uma lenda no mundo dos negócios. Sua fortuna havia sido construída inicialmente no mercado imobiliário, mas se expandira para incluir investimentos em tecnologia, mineração e, mais recentemente, uma cadeia de hotéis de luxo. Além de sua acuidade nos negócios, Montessori era conhecido internacionalmente por sua coleção de vinhos raros, considerada uma das mais valiosas da América Latina. Infelizmente, também era conhecido por sua arrogância legendária e pelo prazer quase sádico que sentia em humilhar aqueles que considerava socialmente ou intelectualmente inferiores. Havia histórias sobre reuniões de negócios onde ele deliberadamente constrangia pessoas para estabelecer dominância e sobre como usava seu conhecimento de vinhos como uma arma social para separar os dignos dos indignos. Helena Santos, ela respondeu, apertando a mão dele com firmeza, um hábito que havia desenvolvido anos atrás, quando percebeu que uma apresentação firme era essencial para ser levada a sério em qualquer ambiente profissional. Santos, Santos. Ricardo repetiu o sobrenome lentamente, como se estivesse consultando um catálogo mental de famílias importantes.
Não reconheço esse sobrenome entre nossos círculos usuais de colecionadores e investidores. Você trabalha em qual área do mercado financeiro? A pergunta foi formulada de uma maneira que assumia automaticamente que ela deveria estar no mundo das finanças para merecer estar ali. Helena sentiu um flash de irritação, mas manteve sua expressão neutra. Na verdade, sou professora de literatura. Helena respondeu com honestidade, observando imediatamente como a expressão de Ricardo mudou. O interesse polido em seus olhos foi substituído por uma mistura de surpresa e algo que ela só podia descrever como desdém mal disfarçado. Ah, uma educadora, ele disse, pronunciando a palavra como se fosse algo levemente desagradável que havia encontrado na sola do sapato. O tom era condescendente de uma forma que fazia Helena se sentir simultaneamente furiosa e diminuída. Que nobre profissão! Muito altruísta. Helena forçou um sorriso. Tenho muito orgulho do meu trabalho. Tenho certeza que sim, Ricardo respondeu, mas a forma como disse sugeria exatamente o contrário. E me diga, querida, o que achou do excepcional Chateau de Quem 1947? Que estamos servindo esta noite? Imagino que seja uma experiência bastante diferente para você. Helena olhou para a taça em sua mão, observando como o líquido dourado captava a luz dos lustres. Ela havia tomado apenas um pequeno gole quando recebeu a taça, mas o sabor havia sido extraordinário, diferente de qualquer vinho que já havia experimentado. Doce, mas não excessivamente, com camadas complexas de sabor que pareciam se desdobrar na língua como uma sinfonia em movimento lento. Havia notas de mel, damascos secos e algo que ela só podia descrever como flores antigas. É muito especial, ela disse cautelosamente, não querendo revelar muito sobre seus conhecimentos antes de entender melhor as intenções de Ricardo. Ricardo riu, um som que carregava toda a arrogância de alguém que se sentia imensamente superior. Era o tipo de riso que Helena havia ouvido antes, de alunos privilegiados que achavam que a educação era algo que se comprava, não algo que se conquistava através de trabalho árduo e dedicação. Especial? Ele repetiu, como se a palavra fosse inadequada. Minha cara professora, você está segurando na mão uma das garrafas mais raras e valiosas do mundo inteiro. Esse vinho específico custa $40.000 americanos. 40 mil, mais do que você provavelmente ganha em um ano inteiro lecionando. O comentário foi como um tapa na cara, mas Helena se forçou a manter a compostura. Podia sentir que outros convidados estavam começando a prestar atenção na conversa, atraídos pelo tom cada vez mais elevado e desrespeitoso de Ricardo. Mas suponho, Ricardo continuou, claramente satisfeito com o desconforto que estava causando, que para alguém como você, que provavelmente está acostumada a beber vinho de caixinha do supermercado, ou talvez aqueles vinhos nacionais baratos de R$ 15, a diferença não seja tão perceptível. Helena sentiu o calor subir pelo pescoço, mas surpreendentemente não era apenas raiva. Havia também uma determinação crescente, uma voz interior que lhe dizia que havia chegado a hora de mostrar a este homem arrogante que as aparências podem ser profundamente enganosas. Você tem razão, ela disse calmamente, sua voz controlada, apesar da tempestade que sentia por dentro. Normalmente, bebo vinhos muito mais simples e acessíveis. Claro que sim, Ricardo continuou, agora claramente aquecido pelo que percebia como uma vitória fácil. E não há absolutamente nenhuma vergonha nisso, é claro. Cada um tem suas limitações financeiras, suas circunstâncias de vida, mas é importante conhecer nosso lugar na sociedade, não é mesmo? Você mal conhece o nome do vinho que está bebendo, quanto mais sua história fascinante, suas técnicas de produção ou as condições climáticas específicas que tornaram essa safra tão extraordinária. O círculo de pessoas ao redor deles havia crescido significativamente. Helena podia sentir os olhares curiosos,
alguns claramente divertidos com o espetáculo, outros visivelmente constrangidos pela grosseria óbvia de Ricardo, mas também havia aqueles que pareciam estar esperando ansiosamente por sua reação, como se estivessem assistindo a um gladiador prestes a entrar na arena. Entre os observadores, Helena notou uma mulher elegante de cerca de 60 anos, com cabelos prateados, perfeitamente arrumados, e uma expressão que misturava interesse e desaprovação. Havia algo familiar nela, embora Helena não conseguisse se lembrar onde a havia visto antes. Helena respirou fundo, sentindo uma calma estranha descendo sobre ela. Era o mesmo sentimento que tinha quando estava prestes a explicar um conceito literário complexo para uma turma difícil, uma mistura de confiança, determinação e um toque de prazer antecipado. Monsieur Montessori, ela começou, sua voz suave e mais firme, mudando deliberadamente para um francês perfeito, com sotaque que denotava não apenas fluência, mas familiaridade profunda com as nuances culturais da língua. Vous avez raison de dire que je ne bois pas souvent des vins de cette qualité extraordinaire, mais permettez-moi de vous corriger sur un point très important. Ce que nous buvons ce soir n'est pas un Château d'Yquem 1247, a mudança na expressão de Ricardo foi tão dramática que foi quase cômica. O sorriso arrogante desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de surpresa total, depois confusão e, finalmente, um desconforto crescente que ele tentava desesperadamente disfarçar. Helena continuou em francês, sua pronúncia não apenas impecável, mas carregando as subtilezas regionais que só vinham de anos de imersão. Ce que nous dégustons ce soir est en réalité un Château d'Yquem 1945, une année particulièrement exceptionnelle où les conditions météorologiques ont produit une pourriture noble absolument parfaite. Tenho certeza que sim, Ricardo respondeu, mas a forma como disse sugeria exatamente o contrário. E me diga, querida, o que achou do excepcional Château d'Yquem 1947? Que estamos servindo esta noite, imagino que seja uma experiência bastante diferente para você. Helena olhou para a taça em sua mão, observando como o líquido dourado captava a luz dos lustres. Ela havia tomado apenas um pequeno gole quando recebeu a taça, mas o sabor havia sido extraordinário, diferente de qualquer vinho que já havia experimentado. Doce, mas não excessivamente, com camadas complexas de sabor que pareciam se desdobrar na língua como uma sinfonia em movimento lento. Havia notas de mel, damascos secos e algo que ela só podia descrever como flores antigas. É muito especial, ela disse cautelosamente, não querendo revelar muito sobre seus conhecimentos antes de entender melhor as intenções de Ricardo. Ricardo riu, um som que carregava toda a arrogância de alguém que se sentia imensamente superior. Era o tipo de riso que Helena havia ouvido antes, de alunos privilegiados que achavam que a educação era algo que se comprava, não algo que se conquistava através de trabalho árduo e dedicação. Especial? Ele repetiu, como se a palavra fosse inadequada. Minha cara professora, você está segurando na mão uma das garrafas mais raras e valiosas do mundo inteiro. Esse vinho específico custa $40.000 americanos. 40 mil, mais do que você provavelmente ganha em um ano inteiro lecionando. O comentário foi como um tapa na cara, mas Helena se forçou a manter a compostura. Podia sentir que outros convidados estavam começando a prestar atenção na conversa, atraídos pelo tom cada vez mais elevado e desrespeitoso de Ricardo. Mas suponho, Ricardo continuou, claramente satisfeito com o desconforto que estava causando, que para alguém como você, que provavelmente está acostumada a beber vinho de caixinha do supermercado, ou talvez aqueles vinhos nacionais baratos de R$ 15, a diferença não seja tão perceptível. Helena sentiu o calor subir pelo pescoço, mas surpreendentemente não era apenas raiva. Havia também uma determinação crescente, uma voz interior
interior que lhe dizia que havia chegado a hora de mostrar a este homem arrogante que as aparências podem ser profundamente enganosas. Você tem razão, ela disse calmamente, sua voz controlada, apesar da tempestade que sentia por dentro. Normalmente, bebo vinhos muito mais simples e acessíveis. Claro que sim, Ricardo continuou, agora claramente aquecido pelo que percebia como uma vitória fácil. E não há absolutamente nenhuma vergonha nisso, é claro. Cada um tem suas limitações financeiras, suas circunstâncias de vida, mas é importante conhecer nosso lugar na sociedade, não é mesmo? Você mal conhece o nome do vinho que está bebendo, quanto mais sua história fascinante, suas técnicas de produção ou as condições climáticas específicas que tornaram essa safra tão extraordinária. O círculo de pessoas ao redor deles havia crescido significativamente. Helena podia sentir os olhares curiosos, alguns claramente divertidos com o espetáculo, outros visivelmente constrangidos pela grosseria óbvia de Ricardo, mas também havia aqueles que pareciam estar esperando ansiosamente por sua reação, como se estivessem assistindo a um gladiador prestes a entrar na arena. Entre os observadores, Helena notou uma mulher elegante de cerca de 60 anos, com cabelos prateados perfeitamente arrumados e uma expressão que misturava interesse e desaprovação. Havia algo familiar nela, embora Helena não conseguisse se lembrar onde a havia visto antes. Helena respirou fundo, sentindo uma calma estranha descendo sobre ela. Era o mesmo sentimento que tinha quando estava prestes a explicar um conceito literário complexo para uma turma difícil, uma mistura de confiança, determinação e um toque de prazer antecipado. Monsieur Montessori, ela começou, sua voz suave mais firme, mudando deliberadamente para um francês perfeito, com sotaque que denotava não apenas fluência, mas familiaridade profunda com as nuances culturais da língua. Vous avez raison de dire que je ne bois pas souvent des vins de cette qualité extraordinaire, mais permettez-moi de vous corriger sur un point très important. Ce que nous buvons ce soir n'est pas un château d'Yquem 1247, a mudança na expressão de Ricardo foi tão dramática que foi quase cômica. O sorriso arrogante desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de surpresa total, depois confusão e, finalmente, um desconforto crescente que ele tentava desesperadamente disfarçar. Helena continuou em francês, sua pronúncia não apenas impecável, mas carregando as subtilezas regionais que só vinham de anos de imersão. Ce que nous dégustons ce soir est en réalité un château d'Yquem 1945, une année particulièrement exceptionnelle où les conditions météorologiques ont produit une pourriture noble absolument parfaite. Aliás, Helena, como está progredindo o seu livro sobre a influência da literatura francesa na formação da identidade cultural brasileira? Está indo muito bem, Helena respondeu, ainda um pouco atordoada com a mudança súbita da situação. A editora da Universidade de São Paulo está bastante interessada em publicar no próximo ano. Estou terminando o capítulo sobre como os escritores franceses do século XIX influenciaram nossos primeiros romancistas. Que maravilhoso! Exclamou Marguerite. Você absolutamente deve incluir alguma coisa sobre a literatura do vinho francês. Há conexões fascinantes entre os grandes escritores e os vinhos de suas regiões, Balzac e os vinhos de Loire, Dumas e os Borgonhas. Seria uma perspectiva única. Essa é uma ideia excelente, Helena respondeu, seus olhos brilhando com entusiasmo genuíno. Nunca havia pensado em explorar essa conexão, mas faz sentido perfeito. A cultura do vinho está tão entrelaçada com a identidade francesa. A conversa havia se desviado completamente de Ricardo, que permanecia ali como uma figura cada vez mais marginalizada, claramente desconfortável e sem saber como recuperar sua posição dominante na situação. Helena quase sentiu pena dele, quase.
Senhor Montessori, ela disse finalmente, chamando sua atenção de volta para ela. Gostaria de lhe agradecer sinceramente por esta oportunidade. Raramente tenho a chance de provar vinhos desta qualidade excepcional, e é sempre um prazer encontrar outros apreciadores. Ricardo a olhou com uma expressão que misturava surpresa genuína, constrangimento e algo que poderia ser interpretado como respeito relutante. Eu realmente devo me desculpar profundamente. Claramente fiz suposições completamente incorretas e imperdoáveis. Todos fazemos suposições às vezes, Helena respondeu com graça genuína. O importante é que sejamos capazes de reconhecer nossos erros e aprender com eles. É assim que crescemos como pessoas. Você é muito generosa, Ricardo disse, e pela primeira vez na noite, sua voz soava genuinamente humilde. Posso? Seria possível convidá-la para ver minha adega particular? Tenho alguns vinhos que acho que você apreciaria verdadeiramente e, bem, gostaria muito de ouvir sua opinião profissional sobre minha coleção. Helena considerou a proposta por um momento. Seria um prazer, ela disse finalmente, mas apenas se puder trazer Carla junto. Ela também aprecia bons vinhos. Claro, claro, Ricardo disse rapidamente. Ambas serão muito bem-vindas. Enquanto o grupo começava a se dispersar, outros convidados se aproximaram de Helena, claramente impressionados com o que haviam testemunhado. Ela se encontrou no centro de várias conversas fascinantes sobre vinhos, literatura e viagens. Um homem distinto nos seus 70 anos, que se apresentou como colecionador de vinhos antigos, começou a discutir com ela as diferenças entre as técnicas de vinificação tradicionais e modernas. Uma mulher jovem, sommelier, em um restaurante conceituado, pediu sua opinião sobre a evolução dos vinhos brasileiros. Carla observava tudo com um sorriso de satisfação. Aproximou-se de Helena durante uma pausa na conversa. Impressionante! Ela murmurou. Você não apenas o deixou sem palavras, mas transformou uma situação humilhante em uma oportunidade de brilhar. Não era minha intenção humilhá-lo, Helena respondeu pensativamente. Apenas queria que ele entendesse que não deveria julgar as pessoas tão rapidamente com base em preconceitos superficiais. Você acha que ele realmente aprendeu alguma coisa? Helena observou Ricardo do outro lado do salão, conversando com Marguerite e fazendo perguntas sobre vinhos com uma humildade que não havia demonstrado antes. Ele olhou na direção dela e acenou respeitosamente. Acho que sim, ela disse. Pelo menos espero que sim. Todos merecemos uma segunda chance de fazer a coisa certa. E você? Como se sente agora? Helena pensou por um momento, tomando outro gole do excepcional Chateau de Quem. Sinto que esta noite foi um lembrete importante de que nossa educação e experiências nos acompanham sempre, não importa onde estejamos ou que trabalho estejamos fazendo. Posso ser apenas uma professora para algumas pessoas, mas sou uma professora que teve a sorte de ter experiências extraordinárias e uma educação que me permitiu apreciar a beleza em suas muitas formas. Você nunca foi apenas nada, Carla disse com firmeza. Você é uma das pessoas mais interessantes, inteligentes e talentosas que conheço. E hoje você provou isso para uma sala cheia de pessoas que pensavam que podiam julgar um livro pela capa. Helena sorriu genuinamente pela primeira vez na noite. Então um brinde, ela disse, levantando sua taça. Ao conhecimento que liberta, à humildade que enobrece e aos vinhos excepcionais que nos lembram que sempre há mais para aprender e descobrir neste mundo maravilhoso. Santé, Carla respondeu, e elas brindaram. Mais tarde naquela noite, enquanto Helena caminhava pelas ruas iluminadas em direção ao seu apartamento modesto, ela refletiu profundamente sobre os eventos da noite. Havia aprendido algo importante sobre si mesma, que sua educação, suas experiências e seu conhecimento não eram menos válidos ou valiosos
por causa de sua profissão atual ou situação financeira. Ela havia se permitido ser intimidada inicialmente, mas encontrara a coragem de mostrar quem realmente era quando foi desafiada. E talvez mais importante, havia feito isso com dignidade e graça, sem rebaixar-se ao nível de crueldade que Ricardo havia demonstrado. E talvez, pensou ela enquanto as luzes da cidade piscavam ao seu redor, Ricardo também havia aprendido algo importante nesta noite, que o verdadeiro valor de uma pessoa não pode ser medido por sua conta bancária ou status social, mas pela riqueza de suas experiências, a profundidade de seu conhecimento e a forma como escolhe tratar os outros. O vinho, afinal, havia sido apenas o catalisador para uma lição muito mais profunda sobre respeito, humildade e a importância fundamental de nunca julgar um livro pela capa, ou, no caso desta noite memorável, nunca subestimar uma sommelier disfarçada de professora.